Salmo 37, versos de 10 a 20. No domingo passado, à noite, nós começamos a falar sobre este salmo. Se você não veio, uma recapitulação. Este salmo parece o salmo do brasileiro. Se você pega o Salmo 37, alterna os números, pega e vira Salmo 73, você vai ver que o Salmo 73 tem uma estrutura muito parecida com o Salmo 37. Mas não veja agora, deixa para ver em casa. O Salmo 37 é o salmo daquele indivíduo salmista que ele pensa exatamente como nós pensamos muitas vezes. Eu estou com dor de cabeça, bico de papagaio, artrite, reumatose. Como é que está o ímpio? Está maravilhoso, está nédio. Eu estou aqui travado numa cadeira. Como é que está o assassino? Ele está com uma tornozeleira eletrônica, está pulando de bang jump. Você, dona de casa, está cansada, arrebentada, pressão de tudo enquanto é lado. Como é que está a biscate? Está mais bonita, por incrível que pareça. Dá tomba em todo mundo. Todo filho que ela faz, ela arruma um otário para deixar logo 10, 15 mil na mão dela. E eu aqui, com um marido que não me ama, passando dificuldades. Você já pensou assim? Esse contraste entre aqueles que fazem o mal para obter vantagens pessoais e você, que é honesto, trabalhador, acorda às 5 horas da manhã, trabalha em condições às vezes subhumanas. O único dia que você tem de descanso é domingo, e você vem descansar no Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, com direito a um ronquinho durante o sermão de vez em quando, descansando no Senhor. Esse ar-condicionado, essa vozinha modulada do mesmo jeito, é isso, soninho. Salmo de número 37, ele nos mostra nos 10 primeiros versículos o quanto que nós podemos nos revoltar. E cuidado com isso. Revolta é um mal traiçoeiro. Quanto mais o tempo passa, pior fica a situação de quem está revoltado. Desejo de vingança faz mal à saúde. Está na internet, culto do último domingo à noite, acho que até já mandei por zap, mas está lá. O G1 entrevistou diversas mães que perderam seus filhos por conta de diversas fatalidades e tragédias. E todas elas disseram que a revolta é um mal traiçoeiro. Porque a revolta, a sociedade assina embaixo que você está no seu direito de ficar revoltado. Ninguém diz para você, largue a raiva. Não. Se matar o teu filho, vai à luta. Justiça com as próprias mãos. Característica da revolta, o que a revolta gera, de acordo com essas mulheres no G1, em entrevista em 2013, raiva. Todo revoltado é um raivoso. Mas não é aquela raiva onde o indivíduo se descontrola, não. Tem uma raiva pior, sabe qual que é? É a raiva socialmente aceita. É aquela raiva onde o indivíduo ele não está se relacionando, ele está jogando um jogo. Onde esse jogo um dia vai reverberar na vingança que ele quer. É aquela raiva do cantinho de boca, é aquela raiva do deboche incontido, é aquela raiva da ironia que já nasce pronta. Raiva. Segunda característica da revolta, mágoa. Todo revoltado é um magoado. Não me fizeram isso, não me fizeram aquilo, podia ter nascido de outro jeito, podia ter sido mais amado, podia ter sido mais querido, podia ter sido isso, aquilo, outro. Todo indivíduo revoltado, ele é raivoso, é magoado. E terceira característica da revolta, todo revoltado é uma pessoa triste. Ele não tem alegria. Ele pode ter momentos de risos, mas ele prefere, até para rir, ele prefere rir da própria tristeza. Nesse salmo, como nós vimos domingo passado, dos versos de 1 a 9, o indivíduo, o salmista, ele lida com essa questão da revolta. Agora, de 10 a 20,
ele vai mostrar para nós um outro espectro, uma outra característica que sublinha esse momento que nós brasileiros também estamos passando. Sabe qual que é? Nós não apenas como sociedade estamos revoltados. E eu não quero tirar seu motivo para estar revoltado, não. Quero tirar sua revolta. Revolta te faz mal. Motivos não dependem de nós. É ligar a TV, é conversar com quem está do lado, etc. Mas a segunda coisa que faz mal para nós, presta atenção, igreja. Segundo sentimento ou sensação que nos faz mal, que tem afligido a sociedade brasileira e que está aqui no Salmo 37, sabe o que é? Desespero. Nós que vivemos em sociedade encontramos cada vez mais pessoas o quê? Desesperadas. E eu volto a repetir, eu não estou entrando no mérito da razão. Se você está revoltado, você está ouvindo de mim, tá? Você tem motivos para isto. Você está ouvindo de mim, você é inocente, você tem motivos para isto. O que eu estou dizendo é que a revolta está matando você, é diferente. Você tem hoje, nessa manhã, motivos para estar desesperado. Motivos justos. Motivos honestos. Mas o desespero também não te ajuda em nada. E não vou entrar aqui no âmbito filosófico. Você não acrescenta mais um dia na sua vida se ficar desesperado. Não. Eu sei que se você está desesperado, você quer uma palavra para anteontem. Mas deixa eu falar para você as características do desespero. Vê se está batendo em alguma coisa aí na sua vida. Desespero significa aflição extrema. O desesperado é um indivíduo angustiado. Ele não apenas está o tempo todo aflito, angustiado, mas todo desesperado está sempre com os nervos à flor da pele, irritado. Quando você não conhece muito de pessoas e você conversa com pessoas e a pessoa te dá sempre uma patada, em um primeiro momento você acha que fulano não tem educação. Eu quero te convidar a desfazer essa imagem dessa pessoa. Você pode estar lidando com uma pessoa que está desesperada e você não sabe. Pode ser que seja falta de educação, pode ser. Mas pode ser que naquele momento seja um indivíduo que está desesperado. E todo indivíduo desesperado traz em si uma irritação inquietante. Todo indivíduo desesperado, ele tem um furor de permanecer no estado de aflição. Características de uma pessoa em desespero. Primeira característica, transtorno. O indivíduo fica fora de eixo, fora de centro. Você já tentou conversar com alguém que está desesperado? Essa pessoa te ouve? Não te ouve. Ela nem lembra no dia seguinte o que você falou. Porque ela está fora de si, está fora de eixo. Segunda característica do desespero, perturbação, confusão. O indivíduo desesperado, ele mistura tudo. Ele narra coisas que aconteceram há 5 anos, como se tivesse acontecido agora de manhã. Ele não consegue dosar, proporcionalizar os acontecimentos. Não, tudo é ao mesmo tempo. O indivíduo foi abandonado pelo pai há 40 anos. Ele tem uma raiva do pai como se o pai o tivesse abandonado hoje. Terceira característica do desespero é o descontrole. O indivíduo fica desorientado ou desnorteado, descontrolado. No desespero passa a comer muito. No desespero passa a beber muito. No desespero passa a correr muito. No desespero passa a dormir muito. No desespero passa a gastar o que não pode. Tudo muito. Por quê? Porque está descontrolado. O desesperado, infelizmente, é um indivíduo que se encontra desalentado, se encontra abatido. Então você conversa com alguém ou percebe alguém estar em desespero quando essa pessoa está em total estado de abatimento.
Desespero também é o presente do indicativo do verbo desesperar, que significa tirar, sabe o quê? Você sabe, a esperança. Se você não tem esperança, é muito difícil você conseguir ter fé. A esperança, ela é um caminho para a fé. Se eu não espero nada, eu vou crer no quê? Deu para entender? O indivíduo desesperado é o indivíduo sem esperança. O indivíduo desesperado é um indivíduo desanimado, sem ânimos, sem alma. É um indivíduo cuja identidade, cujo ser naquele corpo morreu. Ele é um corpo perambulante, ele é um corpo com CPF, ele é um corpo com RG. Mas o ânimos, a alma, cadê aquela alma? Cadê aquele fulano que ria, que quando falava encantava todo mundo? Cadê aquela mulher cuja simpatia, o carisma, era benquista? Cadê? A alma se retirou. Está desanimada, está sem ânimos, desânimo, falta de motivação. Nós temos na nossa sociedade muita gente desesperada, desespero total, gente transtornada, perturbada, descontrolada, desalentada, sem esperança e sem ânimo. E aí, sabe o que a palavra do Senhor nos diz? Para você que se encontra nessa manhã ou revoltado ou desesperado, olha o que diz a palavra do teu Deus. Para você que se encontra revoltado, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Você está bolado, faca nos dentes. Sabe o que a palavra do Senhor te diz nessa manhã? Deixa essa ira, não vai dar certo. Nenhuma atitude que você tomar com raiva ou irado vai prosperar. Deus não abençoa isso não. A mão de Deus não está nas suas palavras de raiva. Abandona o furor, esse desejo o tempo todo. Não, eu vou dar o troco, eu vou rebater. Deixa essa ira, minha filha. Deixa essa ira, homem de Deus. Abandona esse furor. Sabe por quê? Teu Deus diz que isso não vai dar certo. Ele não abençoa em nada essas atitudes. Mas você pode se esconder em uma afirmação, em um fato. Qual fato que é? Mas a minha personalidade é assim. Por isso que o Evangelho diz que nós temos que ser iguais a Jesus. Mas é difícil. Difícil é ir para o inferno quando Jesus já te salvou. Isso é que é difícil, meu amigo. Mas eu não sei como fazer. Você vai fazer igual as pessoas faziam antes de Freud. A humanidade tem quase 7.000 anos. Parece que temperamentos só puderam ser transformados com o advento da psiquiatria. Parece que antes, todo indivíduo que nascia violento, morria violento. Todo mentiroso morria mentiroso. Não. Mudança interior, vontade. E enquanto você pode espernear, significa que ainda não chegou no limite de quão ruim a coisa pode estar. Porque quando você não tem mais opções, você não tem mais para onde espernear. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará como? Alguma vez você tomou alguma decisão cheia de raiva e ódio no coração e Deus te abençoou? Você quer dar esse testemunho? Quer compartilhar? Como que o Espírito Santo ungiu o teu ódio? Como que Cristo na cruz disse, morri para isso, ó. Morri para ver cheio de ódio, é assim que eu gosto de morrer. Não.
desvia a ira, abandona o furor, isso acaba mal. Isso para os revoltados. E se nessa manhã você se encontra desesperado, como boa parte dos brasileiros, verso de número 10, mais um pouco de tempo e já não existirá quem? Procurarás o seu lugar e não o... Mais um pouco de tempo e não existirá o ímpio. E você vai existir? Vai? Você vai existir? Não, tu vai morrer também. Em outras palavras, nosso desespero começa a diminuir quando nós trazemos noção de eternidade para essa vida que nós estamos vivendo. Você está doente, o bandido está jogando bola. E isso vai ser pelos próximos 100 anos? Você vai ficar 100 anos doente, o bandido vai ficar 100 anos sendo bandido com saúde? Daqui a 100 anos você estará onde? O bandido estará onde? Deus queira que na eternidade, ao nosso lado, regenerado. A palavra do Senhor ainda diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de... Está difícil para você? No seu desespero? Eu imagino. Receita de bolo que a Bíblia te dá nessa manhã: mansidão. Olha como é que o salmista sabe que o desespero nos leva à confusão, desorientação, abatimento, falta de ânimo. Sabe o que o salmista diz? Mansidão. Uma palavra forte sua não vai adiantar de nada. Marcar posição no quê? Se você já perdeu tudo. Às vezes nós temos esse pensamento, né? Não, mas eu tive que falar para poder marcar posição. Marcar posição aonde, amigo? Quem quer passar por cima de você, passa como um trator, sem nem te perceber. Mansidão. E aí eu faço uma pergunta, aliás, não vou fazer uma pergunta não, vou fazer um apelo aos pais. Quem tem filhos aqui com idade abaixo de 7 anos, levante sua mão. Só você? Ué, não, tem mais gente. Gleice, abaixo de 7. Gleice e Felipe. Quem tem netos com idade de até 7 anos, levante sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vocês 2 pais e vocês 14 avós, eu faço um apelo para vocês. Leiam para os seus filhos e para os seus netos os salmos e os provérbios. Leiam. Faça com que eles decorem os provérbios, não todos, mas aqueles que você entende que são fundamentais para a formação de um caráter. Até 7 anos você forma caráter. De 7 a 10 muda uma coisa ou outra, dependendo com a intensidade com a qual você vai ensinar. Deu para entender? Só posso falar isso, agora ainda mais gravado. Dependendo com a intensidade com a qual você se dispõe a ensinar, de 7 a 10 anos, pode ser que alguma coisa ou outra modifique o caráter, mas de 0 a 7 é uma tábua rasa onde você ensina caráter. O caráter de Jesus vem de onde? Vem dos salmos e vem dos provérbios. Por que Jesus acordava cedo? Ele era Deus. Ele podia acordar a hora que quisesse, mas acordava cedo por quê? Porque provérbios ensina que tem que acordar cedo, amigo. Olha aqui, o evangelho de Jesus vem de onde? Olha o salmo aqui. Mas os mansos herdarão a terra. Aí você abre Mateus 5,5. Por que Jesus fala que os mansos herdam a terra? Porque o caráter de Jesus, a vida de Jesus foi moldada pelos salmos e provérbios, o que era natural para o povo judeu. Dificuldade nossa, nós não temos parâmetro, referência de criação de filhos. Quando a gente vê, já cresceram. Aí nós contamos e compramos um monte de livros bíblicos com histórias infantis. Mas essas histórias são histórias
Salmos e provérbios faça isso para ter aquilo, faça isso para ter aquilo outro, seja assim que Deus vai te dar isso, seja assado, Deus não vai te dar isso. O que a criança precisa é o seguinte: se eu fizer isso, eu vou ter isso, se eu não fizer isso, eu não vou ter aquilo. É simples, um versículo muda a vida da criança. A primeira vez que eu fui em uma igreja, com 5 para 6 anos, eu ouvi a tia ensinar: feliz o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento. Provérbios 3,13. Bum! Preciso ser esse cara. Feliz o homem que acha sabedoria. Uau! Eu achava que sabedoria era o quê? Quanto mais TV eu assistir, mais coisa eu vou saber. Mas esse provérbio ficou. Depois eu aprendi um outro texto. Bem-aventurado o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nossa, então eu tenho que pegar a minha Bíblia e tenho que levar ela sempre limpinha para a igreja. Não posso passar vergonha com a minha Bíblia suja. Mas ficou. Você está ensinando teu filho ou seu neto com historinha? Com Old Boats? Com Ladybug? Com Frozen? Você está lendo o livro comprado, a editora evangélica está lendo a história e acha que a criança está conseguindo pegar aquilo ali? Leia Provérbios, meu querido. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ponto. O que a criança faz? Tem que respeitar Papai do Céu. Acabou. Leia Provérbios. Porque Jesus cresceu com os provérbios. E a vida, o ambiente de Jesus, o dia a dia, o que ele falava, o que ele pensava, é a materialização de salmos e provérbios. A oração final de Cristo: meu Deus, por que me desamparaste? Isso é o quê? É um salmo. Aí os crentes hoje, vocês vão me desculpar, tá? Vocês vão me desculpar. Mas aí os crentes hoje me compram um monte de compêndio, de teologia. Aí a criança pergunta: existiram os dinossauros? Aí o crente me pega um compêndio que é tratar filosoficamente com a criança. Nossa preocupação com nossos filhos tem sido diplomas. Meu filho tem que ser doutor, minha filha tem que ser doutora. Diploma, 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 diploma. E estão crescendo juízes, promotores, doutores com 0 de caráter. Não sabem tratar bem o pobre, não sabem tratar bem o aflito. Se tornaram robôs, sabem de tudo. Mas especialmente os homens dessa nova geração não têm vergalhão. São homens cujas mães decidem o que eles devem fazer, achando que estão fazendo bem. E o que eles fazem? Nem obedecer a mãe eles obedecem mais. Ensine provérbios aos seus filhos. Leia desde pequeno. E talvez você me diga: mas pastor, eles não vão entender. Então você não entendeu ainda. Você não entendeu, vou explicar de novo. Você lê salmos e provérbios não é para que ele use na escola no dia seguinte, mas é que fique sedimentado na mente dele valores e princípios, o caráter de Deus. Porque no momento que ele for precisar utilizar, já está na mente dele, já está no coração. Mas se na hora de uso não estiver na mente, não estiver no coração, como é que ele vai usar? Está dando para entender, gente? Você ensina para ficar registrado. Olha um exemplo. Palavra do Senhor. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe hoje. Imagina uma criança aprendendo isso desde cedo. O ímpio é assim, ele vai tramar contra você e ele chega, vai sorrir das armadilhas que ele vai tentar preparar de você. Todavia, meu filho, verso 13, ri-se-á dele o Senhor, pois ver está se aproximando o seu... Aí você ensina para a criança: meu filho, não importa se seu amiguinho não gosta de você, o que importa é que Deus está olhando os corações e todos nós um dia estaremos diante do Papai do Céu. Mas você tem que forjar teu filho nos salmos.
tem que forjar seu filho com provérbios. Se for ficar com um livrinho de editora isso e aquilo, achando que está adiantando alguma coisa, aí é por sua conta e risco. Mas nunca vai poder dizer que a sua igreja deixou de te ensinar isso. Porque também tem essa. A gente exorta, 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 exorta. Entra por um ouvido e sai por onde? Aí no dia da adversidade, a igreja, não, estou dizendo agora, vou fazer uma enquete aqui. Quantos provérbios teu filho já decorou? Você sabe? Quantos? Você sabe? Você está ensinando o quê? Cristo cresceu com os salmos e os provérbios. Você está ensinando o quê? Clube da Anitinha? No Discovery? Agora pergunta para o teu filho os melhores episódios de Contos da Marcha. Pede para o teu filho cantar 2 músicas dos Backyardigans. Vai fazer um recital, meu amigo. Ele vai fazer uma cantata em 4 tomos. Pede para o seu filho falar o nome dos dragões, de como treinar seu dragão. Até eu sei. Agora pergunta para o teu filho o que diz Provérbios 1:7. Manda ele recitar o Salmo 23. Manda ele falar um versículo do Salmo 91. Ele não sabe. E se acontecer, e Deus queira que não, mas se acontecer dele desviar-se da fé, ou tiver um caráter duvidoso, tu ainda vai botar a culpa na igreja. E tu ainda vai dizer que isso aconteceu porque a igreja é tradicional. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Por isso que o salmista diz: desvia a ira, abandona o furor, isso acaba mal. Todas as vezes que você for atacar alguém cujo coração há o Espírito Santo de Deus, tu vai se lascar. Todas. Não faça isso. Não faça isso de forma alguma, meu amigo. Apanhe mudo e calado, mas não seja você a retribuir o mal, porque ninguém sabe, mas Deus te cobra, e Ele te cobra no íntimo do teu coração, longe dos holofotes, longe das pessoas. Não faça isso. Olha o que diz o verso 16, você que está desesperado: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos. Mais vale o pouco do que a abundância de muitos. Mais uma vez, mais vale o pouco do que a abundância de muitos. Sabe o que é que vale? Imagina um cenário. Você tem uma casa, você a perdeu. Você tem saúde, você perdeu. Você tem dinheiro, perdeu. Você tem carro, perdeu. Você tem roupas, teve que se desfazer delas, colocou no bazar, perdeu. O que você tem? Seu negócio, seu comércio, perdeu. O que fica? Tirei o motivo da sua alegria nessa manhã, te depenando todo. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Certa vez, indo numa igreja que tinha um homem de uma ascensão social, sabe quando o camarada
parece que encontrou a forma, tinha o toque de Midas, que o camarada olhava, virava ouro. Toque de Midas. Empresário overfull. E aí a primeira coisa que ele fez quando chegou na casa dos milhares no dinheiro, a família já tinha condições, mas quando ele alcançou os pícaros da glória financeira, foi fazer o quê? Vou me mudar. E aí ele se mudou. Foi morar em um bairro, claro, com gente muito mais endinheirada no naipe dele. E aquela comunidade pobre ele ficou, e aquela igreja pobre ele ficou. A vida aconteceu, etc e tal. Passado algum tempo, numa programação, eu já adulto, já pastor, encontrei esse homem na escadaria dessa igreja que ele frequentava e que eu ia eventualmente. E aí sentei com ele para conversar, e era natural nosso sentar na escadaria para conversar, nessa igreja. E aí sentamos para conversar, como é que está o senhor, tal, não sei o que, eu chamava o senhor de tio, né, tal, etc. E aí ele para, bota a mão na minha perna e diz o seguinte: Anderson, sabe uma coisa que eu sinto falta? Não, do quê? Sinto falta disso aqui. Do quê? Sentar na escada da igreja e conversar fiado. Falei, mas o senhor pode fazer a qualquer hora. Não. Eu sinto falta dos meus filhos ficarem sentados aqui e conversar fiado. Porque hoje os papos são intercâmbio, multilingüe. Hoje os papos é quem vai ganhar o primeiro carro. Isso aqui acabou. Anderson, vou te dizer uma coisa que fica para nós dois. Eu era feliz. E sabe o que é pior? Eu sabia. A palavra do Senhor diz: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Se você está desesperado, eu quero lhe dar um conselho nessa manhã. Talvez, casamento depende do outro, né? Depende de nós, mas depende do outro. Se o outro não quer, não tem para onde correr. Deus pode mudar o coração, Deus pode fazer tudo, mas você não sabe o que Deus vai fazer, então volta a se concentrar em você. Casamento depende do outro. Nem sempre casamento está bom. Cara que está bravo. É ou não é verdade? Nem fala. Respira na mesma modulação. Não muda o respirar não, pelo amor de Deus. Casamento tem hora que não vai bem. Saúde tem hora que não vai bem. O cônjuge tem hora que está obliterado. Situação financeira. Mas Deus te deu uma missão, que eu gostaria de convidar você que fosse o seu ministério. Sabe qual é a única coisa na sua vida que é o seu ministério supremo? As outras demais coisas são perfumaria, tá, gente? Perfumaria. Você tá, outra hora não tá. Mas existe uma coisa que é o teu ministério supremo. Você imagina qual que é? Oi? Teus filhos. Teus filhos. Cônjuge, você faz tudo o que tiver ao seu alcance. Mas tem hora que ele não quer, né? O que você vai fazer? Vai acorrentar a pessoa? Cônjuge, infelizmente, pode se achar no direito de ir embora e nos despedaça. Ou nós despedaçamos o outro. Mas filho não. Esse homem que conversou isso comigo na escadaria, o pesar era em relação aos filhos. Filho é ministério. Se teu filho não sabe bem-aventurança, a culpa é tua. Se teu filho não sabe um provérbio de cor, a culpa é sua. A culpa não é da igreja. A culpa não é a falta de material, não. Até porque nossas classes são lindas, maravilhosas, salas pintadas com ar-condicionado. Culto infantil de manhã, quem ajuda no culto é o próprio pastor da igreja. E esse culto infantil, para mim, é um dos mais importantes. E está ali o Felipe, o João Lucas com síndrome de Asperger, diz para o pai que o ponto-chave da semana é o culto infantil. 20 minutinhos que... Não é verdade, Felipe?
20 minutinhos que para o João Lucas é tudo. Não é culpa da igreja. A igreja tem suas culpas. Nenhum de nós é perfeito. Eu então, meu Deus do céu. Mas se teu filho não sabe um salmo, se teu filho não sabe um provérbio, e você está se lamentando na vida por causa de besteirinha, papel, pano, tecido, roupa, agasalho, sério? Filho é ministério, filho é teu para sempre. Filho, marido, infelizmente, se ele não quiser, acabou. Esposa, infelizmente, se não quiser, acabou. Infelizmente. Mas pode acontecer. Mas filho, não. Não. Filho pode afastar-se. Mas se ele afastar-se, você tem na sua consciência o seguinte: eu ensinei a palavra do Senhor. Eu não li historinha de editora, não. Eu ensinei a palavra. Eu li salmo para ele, ele decorou no meu ouvido antes de dormir. Eu li os provérbios para ele. Se você perguntar o que está escrito em Provérbios 2, ele sabe. Não é historinha, é provérbios. Ele sabe. Eu que ensinei. No tempo certo, isso tudo que está na mente dele vai fazer sentido. E ele vai voltar. Porque foi ensinado na palavra. Filho é ministério. Você está desesperado? Te dou um conselho. À exceção do seu casamento, aconteça o que acontecer, tá? Mantenha seu casamento. As demais coisas, trabalho, local, colégio, aí são as circunstâncias da vida. Priorize a sua família e na sua família faça dos seus filhos seu ministério. Você não deve ser conhecido como crente pelo terno que você usa, pela gravata que você usa, pelo status social na igreja, do ministério que você tem. Você é conhecido pelo seu filho, pela sua filha. Isso deveria ser o seu distintivo, a sua diferença. Mas nossos filhos estão sendo criados no esculacho. É desenho até dizer chega, é tela de celular até dizer chega. É overdose de besteirinha. E aí quando eles chegam 17, 18 anos, eles não têm referência nenhuma de vida. Casamento no vinagre desde que eles eram pequenos. Eles vão para onde? Aí nessa hora, meu amigo, chega na faculdade. Chega na faculdade, o que a galera faz? Você sabe, né? Filho é ministério, meu amigo. Você desistiu do seu filho? Desiste do seu filho, não. Não abandone seu filho jamais. Não abandone seus netos jamais. Traga na igreja. Traz amarrado. Vai vir chorando, vem chorando. Vai terminar de chorar no banheiro. Vai passar o culto assim, chorando em agonia porque está aqui. Mas está aqui. Enquanto você puder, faça. Filho é ministério. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Com um pastelzinho de feira e um caldo de cana, para o seu filho, ele olha para você e ele pensa: meu Deus, papai parece até que está celebrando uma ceia. Tamanha pujança, o significado de um pastel e caldo de cana. Uma andada no bairro, nossa, que coisa! Passa tempo com teu filho. Que tem de pai também preguiçoso, né? São Zés preguiça mesmo, hein? Porque tem uma pessoa para cuidar da criança, é o pai da perda total na criança, né? Dentro de casa. Que a mulher está dentro de casa, é o cara da perda total na criança. Estou no meu escritório. Escritório de quê, rapaz? Escritório de quê? Estou no meu escritório. Escritório? Tem tabelião lá? Tu despacha lá? Reconhece firma lá? Dentro do teu quartinho? É? Escritório. Desculpa masculina. Está dentro da mesma casa do meu escritório. Pega teu filho. Enche de beijo, enche de abraço.
Vai na esquina, compra aquela pipoquinha de R$ 3, divide, senta num banquinho, conversa fiado, joga pro alto. Tudo passa tão rápido. Tudo é tão passageiro. Sabe de onde eu estou tirando isso? Você acabou de ler. Mais vale o pouco quando se é justo que a abundância de muitos ímpios. Você gostaria que seu filho tivesse um drone? Gostaria? Eu gostaria. Você gostaria que teu filho agora tivesse uma passagem comprada para Orlando? Eu gostaria. Você gostaria que seu filho agora tivesse já um intercâmbio com o Manchester para ser jogador de futebol? Claro que eu gostaria. Mas você tem? Se não tiver, saiba de uma coisa. Mais vale o pouco, sendo você justo, do que a abundância, se tu não tiver caráter. Mais vale o churrascão da junta diaconal. Mais vale o frango que a gente compra no dia do embrulho aqui, o GAN, do que a abundância. A palavra do Senhor ainda diz para nós encerrarmos: pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os... Teu braço, filho, quem firme é Deus. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá durante quanto tempo? Que herança você tem, hein? É teu PGBL? Hein? Qual é a tua herança? É teu fundo de investimentos Luiz Invest? É teu XP Investimentos? É isso que vai existir para sempre? Qual é a sua herança? Teu imóvel, que assim que tu morrer, teu genro, tua nora, vão influenciar teu filho e tua filha e já era, bye bye, está dividido, está vendido, me dá uma parte do dinheiro e vão ser felizes em outro lugar? Tu acha que o teu imóvel que vai ficar para tua família? Eles vão torrar tudo, cara. O que é que fica para sempre? É o que tu ensinou para os teus filhos. Porque a palavra do Senhor diz que a herança do Senhor são os filhos, não são os bens que tu tem. Que vai ficar o que você ensinou, é o que você passou. Herança do Senhor são os filhos. Isso está escrito aonde? É um salmo, não é? Salmo é provérbio?